Olá, aqui é o professor Leonardo De Luca e vou estar participando aqui da primeira conferência online de musculação e saúde, promovido pela Personal Mais Saúde, primeiro evento online gratuito de musculação voltado à saúde que acontece aqui no Brasil. É uma inovação para a nossa área, está sendo transmitido, está sendo organizado e transmitido esse evento totalmente online, de forma gratuita é, para todos os interessados, todos os estudiosos e praticantes e quem sabe futuros praticantes aí de musculação. E estou muito honrado de fazer parte desse time, de ter sido convidado para palestrar num evento de tamanha magnitude. Bom, vou estar conversando com você hoje então sobre efeitos de diferentes métodos de treinamento de força sobre o emagrecimento. Então, para iniciar a nossa conversa, antes de agradecer aos organizadores do evento, eu vou estar contextualizando um pouco o que seria então o treinamento, o que seria então esses métodos de treinamento de força e como que eles podem ser manipulados, além dos métodos, algumas variáveis que podem ser manipuladas para melhorar o gasto calórico tanto durante quanto após o exercício e assim potencializar a perda de massa magra, de massa livre, de massa gorda, na verdade, não seria massa magra, é aumentar a massa magra e potencializar a perda de gordura. Seria a massa gorda mesmo, na verdade, diminuir o percentual de gordura e diminuir a gordura total também do organismo. E hoje já se sabe que o treinamento de força é um grande aliado para isso, e ao contrário do que se pensava no passado. Então vou começar contextualizando o que seria então essa reviravolta que teve ao longo dos anos, onde antigamente, a partir da década de 50, 60, 70, que começou a surgir grandes nomes aí do fisiculturismo, pensava-se então, e até mesmo o que acontecia era o treinamento de força e a musculação voltada ao fisiculturismo sendo praticada somente por quem buscava estética e a beleza física e sendo bastante focada no fisiculturismo, no treinamento voltado ao aumento de massa muscular e definição e simetria entre os segmentos corporais. E daí que surgiu então a ideia de segmentar o treinamento por segmentos corporais, por grupos musculares e aumentar bastante o volume, né, de treinamento, que seria o tempo total de treinamento ou a quantidade total de treinamento, um grandes número de séries, número de exercícios, número de repetições, e onde de maneira bem empírica e observacional percebeu-se que aumentava consideravelmente a massa muscular e então diversos treinadores e atletas passaram a adotar métodos de treinamento voltados à estética e campeonatos de fisiculturismo. E pensava-se então que, até por existir pouco interesse, digamos, em pesquisas na área e pelo estereótipo do praticante ser bastante voltado ao fisiculturismo, parte estética, e ao crescente número de casos de uso mesmo de esteroides anabolizantes, a musculação, digamos, ela era um pouco, digamos, discriminada ou segmentada a um grupo de praticantes aí de fisiculturismo e não era tanto vista como uma ferramenta para a melhora da saúde e da qualidade de vida dos praticantes. Então, até então pensava-se que o exercício aeróbio era a melhor forma ou a única forma até de atividade física para a melhora da saúde, redução da gordura corporal e, enfim, aqueles benefícios cardiovasculares e metabólicos que são disseminados aí nos meios de comunicação e literatura científica. Pensava-se então que a musculação
não iria, não entraria nesse contexto e somente o exercício aeróbio de mais longa duração e atividades cíclicas como corrida, pedalada e natação é que auxiliariam na melhora da saúde e da qualidade de vida. Bom, com o tempo, com o interesse então de pesquisadores da área de fisiologia do exercício, de educação física, de medicina do esporte, de cardiologia, enfim, diversas áreas aí atreladas às ciências do esporte e ciências da atividade física passaram a ter interesse pelo treinamento resistido, ou musculação, ou treinamento de força, enfim, treinamento com pesos, e foram vendo ao longo dos anos e com incentivo e interesse crescente pelas pesquisas, porque ela é uma forma de atividade física e manipulando aí algumas variáveis eles foram percebendo que ela também melhorava diversos parâmetros de saúde mesmo, e a musculação passou a ser praticada por diversos grupos populacionais e não somente por aqueles que buscavam a parte estética e aumento de massa muscular. E então as principais conquistas da musculação ao longo dos anos, conquistas básicas assim em termos de saúde, foi que perceberam que ela ao longo dos anos e com investimento em pesquisas, que ela aumenta a massa livre de gordura, né? Ela aumenta a massa muscular, e a massa muscular é um tecido metabolicamente ativo, ou seja, a gente gasta muita energia tanto durante o exercício quanto em repouso para manter, digamos, esse tecido vivo, tá? Então, para manter o músculo ativo, o músculo vivo, digamos, eu gasto muita energia para isso. Então, quanto maior a minha massa muscular, mais energia eu vou gastar mesmo em repouso, para manter esse tecido funcionando. Então, perceberam que aumentando a massa livre de gordura, no caso, aumentando a massa de tecido muscular, eu aumentaria também a taxa metabólica de repouso e aumentaria o gasto calórico de repouso, e esse gasto calórico de repouso significa que eu estou queimando gordura em repouso. E também durante o exercício eu passo a queimar mais calorias tendo uma massa muscular maior do que há um tempo atrás, tá? Então essas foram as principais conquistas, assim, digamos, em termos de saúde em, ao longo das últimas décadas, falando em musculação voltada à saúde. E aí perceberam que não era só o exercício aeróbio e atividades cíclicas, como eu já tinha falado antes, ciclismo, caminhada, corrida, natação, onde pensava-se que eram as atividades predominantes para perda de gordura e melhora de parâmetros cardiovasculares e metabólicos. E aí começaram a incluir a musculação também como um exercício muito benéfico para a saúde. E o que se sabe hoje, o que se discute muito hoje em termos de musculação ou aeróbio, musculação ou corrida, musculação ou atividade ou caminhada, o que é melhor para emagrecimento? Sempre tem essa pergunta. As pessoas também querem, principalmente quem não é da área de saúde, né, quem não é profissional da área de saúde, sempre está perguntando. As pessoas buscam, na verdade, saber quais são de que forma podem ter resultados mais rápidos, não só da parte estética, mas também voltados para a saúde. Então sempre nasce essa pergunta: o que é melhor? Musculação, treinamento com peso, treinamento resistido, ou atividades aeróbias de longa duração? O que é melhor para perda de gordura, para redução de gordura corporal e, no caso, emagrecimento? A resposta depende, né? Todo tipo de exercício ele vai ter que ter uma prescrição adequada de acordo com as características de cada um. Isso só um profissional de educação física vai poder fazer após uma avaliação criteriosa, após uma avaliação médica dizendo se você está apto ou não a praticar atividade física. E
E a resposta é depende, porque também vai, como eu vou falar um pouco mais para frente aqui nessa palestra, vai ter uma série de variáveis que influenciam a perda de gordura ao longo das semanas ou dos meses de treinamento. Não seria só o tipo de atividade que você está fazendo, mas também principalmente a intensidade e o volume. Eu já vou explicar mais para frente o que seria intensidade e volume de treinamento. E o que se sabe hoje, na verdade, é que a musculação, dependendo da intensidade e da duração, ela pode ter um menor gasto energético durante o treino, claro, também dependendo da atividade aeróbica que eu estou fazendo. Se eu fosse comparar, se for pegar o mesmo tempo de exercício, digamos assim, 30 minutos de corrida numa intensidade moderada, alta, ou musculação, 30 minutos de musculação, dependendo aí da intensidade. Normalmente a musculação tem um menor gasto energético durante o treino. No entanto, em termos de emagrecimento, não interessa somente o quanto emagrecimento não é matemática, na verdade. Então não interessa somente a quantidade de calorias gastas durante o treino, interessa a quantidade total de calorias gastas ao longo de um período bem longo, semanas, meses, porque determinada intensidade de exercício causa um gasto calórico não só durante, como depois do exercício. Então, determinado tipo de exercício, de acordo com a intensidade e duração, pode causar um desequilíbrio bem grande no organismo, que vai fazer com que a gente gaste bastante energia pós-exercício. Então tem que ser um somatório de, de situações aí, tanto durante quanto após o exercício, e também o estresse metabólico que esse exercício gera, que essa modalidade de exercício gera, e que vai fazer com que o meu organismo trabalhe muito mais para recompor a homeostase. A homeostase seria o que se fala em fisiologia, um, um estágio de equilíbrio do organismo. Então, quanto mais eu desequilibro o meu organismo, no caso com exercício mais difícil, mais intenso, mais desafiador, mais o meu organismo vai trabalhar durante a recuperação, mais ele vai gastar energia para eu retomar esses níveis de equilíbrio relativos à situação pré-exercício. Isso são conceitos bem básicos de fisiologia que a gente vai e de treinamento esportivo também, que a gente vai passar um pouquinho mais para frente, vão tentar elucidar de uma maneira mais clara e mais simples ao longo desse mini curso. Então, a resposta para esse quadro aqui seria depende. Não existe uma fórmula mágica em treinamento esportivo, em fisiologia do exercício, na área de ciência aplicada à atividade física. Não tem como determinar com precisão o que seria melhor, musculação ou atividade aeróbia de longa duração. Se alguém sair prometendo resultados rápidos, milagrosos, desconfiem, porque isso tudo depende muito principalmente da intensidade do exercício, ok? O que se sabe hoje é que há uma grande quantidade de variáveis básicas de manipulação do treinamento que o profissional de educação física vai utilizar para prescrever o treinamento, não só a sessão de treinamento aquele dia, mas ao longo de uma periodização, digamos, de 1 ano, de 6 meses, de 4 meses. O profissional de educação física vai utilizar uma série de variáveis que podem ser manipuladas, por exemplo, o volume. Então, o volume seria tá ligado à quantidade de treinamento, por exemplo, o volume de 30 minutos de treinamento ou o volume de 1 hora. Então, o volume de 1 hora é maior do que de 30 minutos, é óbvio. Número de séries, por exemplo.
Quanto maior o número de séries, maior o volume. Quanto maior o número de repetições, maior o volume. Quanto maior, por exemplo, o número de exercícios numa sessão de treinamento de força, maior vai ser o volume. Então, o volume está ligado à quantidade de treinamento. Intensidade está ligado ao grau de dificuldade, digamos assim. Então, quanto mais carga eu coloco num exercício, maior vai ser a intensidade. Eu posso colocar 100 quilos em determinado exercício, que a intensidade vai ser maior do que 90 quilos, por exemplo. Ou em termos percentuais, se eu calculo 100% de uma repetição máxima, que é um parâmetro bastante utilizado na prescrição e avaliação do treinamento de força, por exemplo, 90% de uma repetição máxima é uma intensidade maior do que 80% de uma repetição máxima. Então tá ligado muito à dificuldade de realização do exercício e da sessão de treinamento. Intervalo de recuperação entre as séries é uma variável que pode ser bastante manipulada. Vocês vão ver ao longo da palestra que essa variável, os últimos estudos, os estudos mais recentes, esclarecem que essa variável, quando ela pode ser manipulada para aumentar a intensidade do treino e também aumentar o gasto calórico, principalmente na recuperação do treinamento. Então, quando eu reduzo os intervalos de recuperação entre as séries e entre os exercícios, os últimos estudos estão indicando que eu posso melhorar o gasto calórico pós-treinamento e, com isso, melhorar, consequentemente, a queima de gordura por várias horas ao longo do dia após uma sessão de treinamento. Isso vai ser preponderante, vai ser muito, muito somatório desses eventos que vai determinar a perda de gordura no longo prazo. Além do intervalo de recuperação entre as séries, também tem o intervalo de recuperação entre os exercícios. Saí do supino e fui para o leg press, por exemplo, tem que ter também muito bem determinado qual seria o intervalo de recuperação entre os exercícios. A velocidade de execução, de acordo com a carga, isso depende também da carga. Normalmente, quanto maior a velocidade, maior a intensidade do exercício. Alguns estudos também que objetivaram comparar a velocidade de execução mais alta e velocidade de execução mais baixas, evidenciaram que velocidade de execuções mais altas aumentam o gasto calórico pós-exercício. Então, a velocidade de execução do exercício também é uma variável a ser levada em consideração na prescrição do treinamento de força, objetivando o emagrecimento. E também o que a gente vai falar bastante aqui é sobre o método de treinamento utilizado. No treinamento de força há uma grande variedade de métodos de treinamento que podem ser utilizados e aplicados para aumentar o grau de dificuldade, aumentar o volume, aumentar a intensidade, dar um desafio a mais para o praticante, quebrar a monotonia, não ficar sempre o mesmo treino. E a maioria deles ainda carecem de investigações científicas para testar a sua efetividade e eficácia. No entanto, eles foram muito aplicados e até foram inventados e criados por diversos treinadores de atletas e praticantes de treinamento de força no mundo inteiro. E os resultados observacionais são bastante efetivos. No entanto, eles carecem ainda de muitos métodos desses que a gente vai falar ainda, carecem de investigação científica para testar a sua efetividade, como eu já falei. E, no entanto, os poucos estudos que tem aí na literatura, nós vamos comentá-los nos próximos slides. Além disso, o que vai influenciar no gasto calórico também do treinamento de força, tanto durante quanto após a sessão de treinamento, e
com isso também no somatório das semanas e dos meses, é a carga absoluta. Quanto maior a carga absoluta, a tendência é que aumente o gasto calórico durante e após a sessão de treinamento. Então, quanto mais eu fico disciplinado, quanto mais você for disciplinado nos treinamentos, mais você vai ter as adaptações neurais e anatômicas, fisiológicas, metabólicas do treinamento de força. Você vai aumentar a sua motivação, vai aumentar a sua disciplina, você vai aumentando a carga absoluta. Por exemplo, sair de 50 quilos e conseguir então realizar o exercício com 100 quilos, você aumentou 50 quilos aí a sua carga absoluta, que quer dizer a pesagem mesmo que você está executando o exercício e não em termos percentuais ou algo assim. Então, a tendência é que com o aumento da carga absoluta significa que você está aumentando a sua força máxima e está mais preparado para realizar esforços mais intensos e com isso aumentar aí seu recrutamento muscular, recrutamento de fibras e aumentar o seu gasto calórico tanto durante quanto após as sessões de treinamento. O peso corporal é outra variável que vai influenciar. Normalmente, o maior peso corporal, a tendência de gastar mais energia, porque vai ter que os segmentos são mais pesados, então a tendência é que gaste mais energia para mover os segmentos corporais. Isso também vai depender da massa livre de gordura, da massa magra, o quanto que a massa magra participa desse peso corporal total. Taxa metabólica de repouso, que pode ser determinada também geneticamente. Há pessoas que nascem com uma genética favorável a ter uma taxa metabólica de repouso já alta, então, e outras adquirem isso ao longo da vida com o treinamento, com a prática sistemática de atividade física. Então, isso também vai influenciar os resultados do treinamento de força ao longo dos meses, ao longo das semanas. Nível de experiência em treinamento de força, normalmente os praticantes mais experientes, eles estão aptos a realizar o exercício com maiores cargas, tanto relativas em termos percentuais da força máxima quanto em termos absolutos. Então eles estão aptos aí a realizar exercícios mais desafiadores, digamos assim, mais difíceis, a suportar intensidades e volumes mais altos. Então eles estão teoricamente tem uma vantagem aí em termos de gasto calórico tanto durante quanto após o exercício. E o sexo também, há diferenças entre homens e mulheres, tem que levar isso em consideração. Normalmente, homens têm a taxa metabólica de repouso mais alta do que de mulheres, têm maior massa muscular e ao longo das semanas de treinamento de força, principalmente no início, eles conseguem aumentar mais a taxa metabólica de repouso e ter mais resultados aí em termos de perda de gordura corporal. Bom, então aqui tem um gráfico, mesmo para quem não entende de fisiologia do exercício, eu vou tentar ser bem simples aqui. Esse é um gráfico falando sobre o consumo de oxigênio. Vamos traduzir consumo de oxigênio como gasto calórico para não ficar tão difícil. A parte verde aqui seria um gasto calórico durante o exercício e também um gasto calórico aqui, a parte roxa, que seria o EPOC, é um gasto calórico pós-exercício. Tá? Então, pensando em termos de emagrecimento, eu tenho que pensar tanto aqui, gasto calórico durante o exercício, quanto gasto calórico pós-exercício. Por quê? Porque a maioria do tempo do meu dia eu não estou fazendo exercício, eu estou sentado em casa, dormindo, ou trabalhando, ou fazendo atividades de baixíssima intensidade. Então eu tenho que aproveitar o período de treino, o período de exercício, para desequilibrar o meu organismo
e eu manter o meu organismo então gastando energia durante muito tempo enquanto eu estou em repouso. Então, esse é um dos principais efeitos do exercício físico e também do treinamento de força aqui, já que a gente está falando de treinamento de força, para o emagrecimento. Ok? Então, essa sigla EPOC significa Excess of Post of Excess of excesso de consumo de oxigênio pós exercício, e traduzindo do inglês para o português aqui, Excess Post Exercise O2 Consumption. E alguns estudos, um compilado de estudos aí revelou que o treinamento de força de alta intensidade ele deixa o gasto calórico acima dos níveis de repouso. Então esse esse EPOC aqui, esse gasto calórico, esse consumo de oxigênio elevado acima dos valores de repouso permanece por até 38 horas em média. Tá? Então é bastante coisa. Pensa você saindo de um treino de musculação, de uma sessão de treinamento de força, e você já sabe então que o seu organismo vai ficar com um gasto calórico elevado até 38 horas após a sessão de treinamento. Então, se você treinou à noite, imagina, tá dormindo e você tá queimando gordura ali, porque como você está dormindo, aí é para quem entende um pouquinho mais de fisiologia, mas a fonte principal de energia, a gente estando dormindo, é a gordura corporal, tá? Porque eu não preciso de uma fonte tão rápida e tão potente. Não é o glicogênio muscular e nem tanto a glicose sanguínea, é mais a gordura corporal. Então é preponderante isso. Eu ter uma modalidade de exercício, uma intensidade ótima, onde eu gaste aqui durante o exercício, mas eu mantenha o metabolismo elevado mesmo várias horas após o exercício. E é isso que acontece com o treinamento de força, segundo várias pesquisas. E os autores dessas pesquisas relatam que para ter tanto esse alto valor considerável de gasto calórico durante o exercício, durante o treinamento, quanto após o treinamento, esse treinamento de força ele tem que ser em alta intensidade, então usar cargas altas, claro. Não vai você sair treinando com cargas altas sem orientação. Isso é uma carga alta para você, pode não ser uma carga tão alta para outro indivíduo. Cada um tem a sua peculiaridade e a sua identificação de carga alta, tá? Então, uma alta intensidade, de acordo com o seu nível de treinamento, a sua situação atual, e tem que ter um componente excêntrico. Esse é um termo técnico que o pessoal que não é da área pode não entender, mas o componente excêntrico é a parte da ação excêntrica do músculo. A ação excêntrica seria então a parte negativa. Traduzindo, é a parte da volta, onde tem o movimento. Se você dividir um movimento em duas partes, vamos pensar no supino. Você está deitado ali no banco do supino. Quando você está levantando a barra e estendendo o cotovelo, essa é a parte concêntrica. Tá? A parte excêntrica é quando você está descendo a barra até o peito. Então é a parte onde você não está vencendo a resistência externa, ou seja, você não está. Você continua atuando contra a resistência, mas você está aplicando força, mas o músculo está se alongando. Se a gente pegasse o seu músculo do peito ali, o peitoral maior, quando você está estendendo a barra, quando você está levantando a barra, estendendo o cotovelo, o seu músculo está se encurtando. E quando você está descendo a barra até o peito, você está fazendo força ainda, na verdade está causando bastante microlesão na fibra, no músculo ali. Você está alongando o músculo e você continua fazendo uma grande quantidade de força mesmo que a barra esteja descendo. Tá? Você está aplicando força contrária. Então essa seria a parte excêntrica. E
As pesquisas ao longo dos anos então identificaram que o componente excêntrico ele causa um grande dano muscular, no bom sentido. Claro, ele pode causar lesões sérias também, mas em termos de benefícios do treinamento de força, ele gera um dano muscular positivo. Ele causa microlesões, grande quantidade de microlesões ali no músculo, que são um gatilho então para ter um reparo do músculo e preparar o músculo. O nosso organismo prepara o músculo para um treino subsequente, deixando ele mais preparado. E esse somatório então de ruptura de fibras e preparação para o treino subsequente, que acontece de maneira normal. Nosso organismo ele é inteligente nesse sentido. Ao longo das semanas e dos meses é que causa então a famosa hipertrofia muscular ou aumento de massa muscular, que nada mais é do que o nosso organismo nos preparando para uma sessão subsequente e ele já entende então que pode ser mais forte, então a gente vai aumentando cada vez mais a massa muscular para aguentar treinamentos cada vez mais intensos. E esse componente excêntrico, essa parte então da que não é tão levada em consideração por diversos praticantes de musculação, então vamos pegar lá a parte do supino. O pessoal só está preocupado com quanto está levantando, mas não está preocupado com quanto consegue resistir. Ou seja, está preocupado em levantar 50 a cada lado, mas não sabe se consegue resistir a 60 a cada lado, por exemplo. E os estudos identificaram que esse componente excêntrico, não só em treinamento de musculação, mas em várias modalidades de exercício, é que causa grande dano na musculatura e vai fazer com que o meu organismo então trabalhe bastante durante essa recuperação aqui para reparar esse dano aqui causado pelo exercício excêntrico. E para eu reparar esse dano aqui, eu gasto bastante energia. Então, é uma das premissas básicas. Eu vou lá, durante o treinamento de força, eu causo rupturas no músculo e durante o repouso eu vou ter que reparar essas rupturas no tecido muscular. E para eu reparar essas rupturas, eu gasto energia. E essa energia gasta para eu reparar as rupturas durante o período de recuperação vai vir das gorduras, porque as gorduras são fonte de energia. Então esse é um mecanismo mais complexo em termos fisiológicos, mas basicamente é isso que acontece. Então, em resumo desse slide aqui, para eu ter grande gasto calórico tanto durante quanto após o exercício, somar isso aqui tudo e ao longo das semanas eu ter um efeito no emagrecimento, eu preciso de alta intensidade, ou seja, eu tenho que ter a visão de ao longo das semanas, ao longo dos meses, eu ir aumentando a minha intensidade, a quantidade de peso que eu consigo executar o exercício. E também o componente excêntrico aqui, que já é natural dos exercícios de treinamento de força. Mas caso alguém não pratique treinamento de força ou esteja em estágios iniciais, fique sabendo então que essa parte da volta dos exercícios, digamos assim, a parte da volta é aquela parte onde, por exemplo, numa puxada eu trago a polia até numa remada baixa, por exemplo, eu trago uma polia até perto do peito e na volta, onde eu estou estendendo o cotovelo, seria então essa parte excêntrica. No supino, repetindo, seria a parte onde eu estou descendo a barra até o peito. Bom, diversos métodos então estão sendo estudados para identificar qual deles seria o melhor para a melhora da composição corporal, no caso, diminuir a gordura corporal ao longo das semanas. De uma forma geral, qualquer método que eu utilizar que eu aplique alta intensidade, que tenha um componente excêntrico, teoricamente, com disciplina, fazendo os treinos que são prescritos aí no mínimo 3
a 4 vezes por semana e uma boa alimentação, eu vou ter naturalmente emagrecimento. Isso não é milagre nenhum. Tá? É impossível que não tenha emagrecimento. Eu treinando em alta intensidade, já com esse componente excêntrico, eu vou ter somatórios aqui de gasto calórico e ao longo das semanas e dos meses vou ter emagrecimento sim. E existem alguns métodos também que eu posso estar utilizando para variar o meu treino, para não ficar tão monótono e também para causar um desafio maior e aumentar o gasto calórico pós-treino, tá? Manipulando aquelas variáveis que eu falei ali nos slides anteriores. Um muito conhecido é o B7, é, muito aplicado principalmente por praticantes de treinamento de força voltado para hipertrofia, onde eu tenho um somatório aí de, de exercícios, um seguido do outro, sem intervalo entre eles. Então ele é bastante aplicado para ao longo das semanas focadas em hipertrofia, né? Onde eu, por exemplo, eu posso estar aplicando o B7 pensando em hipertrofia muscular, do praticante intermediário até o avançado, e a literatura sugere aí até 4 semanas. Então, o que seria o B7? É realizar o exercício sem intervalo, ou seja, é executar o exercício e sem pausa realizar o próximo. E a literatura aí sugere, de acordo com os autores, que após a execução dos 2 exercícios teria uma pausa de 1 minuto e meio a 2 minutos, tá? Para daí então realizar a segunda passagem e depois a terceira. Por exemplo, eu posso realizar um biceps para músculo das costas, por exemplo, para a parte de costas, remada alta e depois remada sentada, um seguido do outro, sem intervalo entre os dois, ok? Então isso seria um B7. E por que ele aumentaria o gasto calórico? Por que ele seria bastante aplicável aí para o emagrecimento? Eu vou falar mais para frente de forma resumida, mas para o emagrecimento também eu estou pensando em intensidade. Quando eu somo uma série e com a outra sem intervalo, eu aumento a intensidade, aumento a quantidade de ácido lático, mesmo para quem não entende de fisiologia do exercício já deve ter ouvido falar do ácido lático. E quanto maior a quantidade de ácido lático que eu gero no treino, mais eu vou ter que remover esse ácido, mais trabalho o meu organismo vai ter para remover esse ácido lático pós-treino, e com isso eu também aumento aquela curva ali de gasto calórico pós-treino. Eu mantenho o meu gasto calórico elevado por várias horas após o exercício. Além do B7 tem o Tri7, que é semelhante, só que ao invés de um exercício seguido do outro, eu tenho 3 exercícios seguidos, ainda para o mesmo grupo muscular. É um método, segundo o método, eu uso para o mesmo grupo muscular, eu causo uma exaustão então bem grande do grupo muscular. Ainda pensando em costas, eu posso ter remada alta, remada sentada e remada curvada, um seguido do outro. Vai causar também um grande estresse metabólico localizado na musculatura, grande produção e acúmulo aí de ácido lático. E eu também vou ter que, no somatório aí desses esforços, eu vou ter bastante trabalho pós-treino. Super série 1, que seria para o mesmo grupo muscular, um exemplo para o mesmo grupo muscular, consiste na realização de mais de 4 exercícios sem intervalo, ou seja, executar os exercícios de forma seguida, um atrás do outro, até completar o total superior a 4 exercícios sem pausa. Então é bastante pesado, mas dá para ser adaptado para quem não tem tanta experiência ainda, não é recomendado fazer, mas ele é um método que é aplicado aí para o praticante já mais avançado, tá? Caso você não seja avançado, né, procure um profissional de educação. Independente do seu nível de treinamento, é sempre recomendado procurar um profissional de educação física. E esse exercício aqui, pelo fato de
de ele concentrar 4 exercícios, por exemplo, para o mesmo grupo muscular, ele causa um grande estresse metabólico, mais do que os outros até, e, e o somatório desses exercícios, um seguido do outro, sem pausa, tá? Também vai causar aí um grande gasto calórico pós-exercício. Esse exemplo do Super Série 1 é para o mesmo grupo muscular, tá? Então dá para fazer todos um seguido do outro, sem, sem pausa, e dar um intervalo aí de 2 minutos a 3 minutos entre essas passagens aí. O Super Série 2, ele pode ser, a literatura recomenda que ele seja feito agonista e antagonista. Isso aí vai depender do autor também, diversos autores aí descrevem esses métodos. Eu peguei como referência o Shida e colaboradores. E esse método Super Série 2 também, ele consiste na realização de 2 exercícios em intervalo, e sendo primeiro o agonista e depois o antagonista. Por exemplo, posso fazer rosca direta e depois tríceps francês. Rosca direta para bíceps e o tríceps francês para tríceps. No caso, ambos esses músculos são antagonistas, né? No caso da flexão de cotovelo na rosca direta, o bíceps é o agonista e o tríceps o antagonista. E no tríceps francês, o tríceps é o agonista e o bíceps o antagonista, tá? Seria o que é agonista e antagonista? Enquanto um está contraindo, o outro está relaxado para, digamos, não atrapalhar o movimento. Que no caso, enquanto eu estou fazendo a rosca direta, o tríceps está relaxado para não atrapalhar a rosca direta, e no tríceps o tríceps está contraído e o bíceps está relaxado, né? Então, recomenda aí um intervalo também de 2 a 3 minutos, 2 a 2 minutos e meio, 3 minutos entre as passagens, e para ter um tempo mínimo de intervalo aí. Também é um método que, por somar um exercício seguido do outro sem intervalo, ele aumenta aí o estresse metabólico e pode gerar um gasto calórico extra pós exercício, tá? Outro bastante utilizado hoje em dia, não só hoje em dia, mas um dos métodos clássicos aí, é o treinamento em circuito. Ele é bem focado, ele era bem focado antigamente em resistência muscular e condicionamento físico em geral. Hoje ele já está sendo bem aplicado até com cargas mais altas. Ele pode ser aplicado em vários momentos aí da vida do praticante de musculação. Ele é um método de treinamento esportivo também, ele não é só utilizado na musculação, pode ser utilizado para esportes, para várias modalidades esportivas, até mesmo para quem só quer praticar exercícios aeróbios, ou não somente para exercício de força, tá? E no caso dos treinamentos de força, ele é utilizado com cargas mais leves, tá? Diferente desses 4 anteriores aí, ele não utiliza normalmente cargas tão altas. A literatura fala em 15 segundos de intervalo entre um exercício e o outro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de 8 exercícios, um seguido do outro, né? Determina o número de séries, o número de repetições para determinada carga de cada exercício, e passando de um exercício para o outro, um intervalo aí de 15 segundos, que não é padrão, pode até ser sem intervalo, um intervalo de 30 segundos, enfim, isso vai depender do profissional e do aluno. Só que ele é teoricamente, ele é com um intervalo reduzido, que também tem o intuito de aumentar a intensidade e aumentar esse estresse metabólico durante e após o exercício. Outro método bastante utilizado é a pré-exaustão, que ele é bem focado em hipertrofia muscular e aumento de força. Significa o quê? É atingir um músculo escolhido
utilizando dois exercícios diferentes, sendo o primeiro monoarticular e o segundo multiarticular. Tá? Isso é o que a literatura fala. Então, por exemplo, se eu, se eu pego. É, se hoje o meu intuito é fazer uma pré-exaustão de peitoral maior, por exemplo, eu posso pegar fazer um crucifixo, onde eu isolo bastante ali o peitoral maior, faço um crucifixo antes e depois eu faço um supino reto. Tá? Então estou fazendo uma pré-exaustão do peitoral maior e depois eu vou fazer com o crucifixo, né? Uma pré-exaustão com o crucifixo e depois eu vou fazer um supino reto. Tá? Então não necessariamente pode ser na verdade esse método ele utiliza intervalos entre esses dois exercícios, só que pelo fato de eu já estar feito uma pré-exaustão dessa mesma musculatura, após eu ter feito, no exemplo que eu dei, após eu ter feito o crucifixo, já vai ter um grande estresse metabólico ali, e eu vou lá e ainda realizo o supino reto e aumento o estresse metabólico localizado no peitoral maior. Ok? E outro método ali que eu posso estar utilizando para aumentar bastante o gasto calórico, pensando em longo prazo no emagrecimento, é o negativo ou excêntrico, onde eu foco bastante na parte excêntrica ou negativa. Então, onde eu vou causar esse grande. Na verdade, eu causo mais dano muscular na parte excêntrica do que na parte concêntrica. Inclusive, aí várias pesquisas bem recentes recomendando bastante utilizar a parte excêntrica, pois já foi bem elucidado aí na literatura que essa fase excêntrica causa maiores ganhos de força e hipertrofia do que a fase concêntrica do movimento. Então esse método ele priva bastante pela utilização da fase excêntrica do movimento. Ou seja, se eu consigo realizar determinado movimento completo, tanto fase excêntrica quanto concêntrica, eu colocaria uma carga maior e faria somente a fase excêntrica. Por exemplo, de novo o supino, se eu consigo levantar 80 quilos no supino para determinado número de repetições, eu poderia fazer aí um número, por exemplo, se eu consigo determinar 80 quilos no supino, 10 a 12 repetições, eu poderia estipular aí fazer 4 a 6 repetições com uma carga maior do que 80 quilos, poderia colocar 110 quilos, por exemplo, fazer um menor número de repetições, só que utilizando somente essa fase excêntrica, a fase de descida, e teria uma ajuda então para fazer a fase subida. No caso, nem seria ajuda, seria eu não fazer a fase concêntrica, a fase subida, e só faria a fase de descida para aproveitar bastante essa fase excêntrica, tá? Então, eu vou falar um pouco de um estudo publicado aí em 2010, um dos jornais mais conceituados em termos de treinamento de força e condicionamento, de pesquisas aqui, o Journal of Strength and Conditioning Research, publicado em 2010 por um grupo de pesquisadores brasileiros, onde eles compararam o treinamento sem intervalo entre as séries e exercícios com cargas baixas. Então, nesse estudo eles compararam dois métodos de treinamento. Um método utilizado foi o treinamento em circuito e o outro método foi o de pré-exaustão. Então eles pegaram e colocaram um grupo para trabalhar. O mesmo grupo então realizou uma sessão de treinamento em circuito e depois realizou uma sessão de treinamento no método pré-exaustão. Os dois métodos as duas sessões foram bastante controladas, eles para deixar bem padronizado, para ver qual método era mais eficiente em aumentar o gasto calórico pós-exercício, que no longo prazo beneficiaria então o emagrecimento.
Tá? Então, os dois métodos tiveram o mesmo tempo de treinamento, o mesmo tempo de treino nas sessões, o mesmo número de repetições, o mesmo número de séries, o mesmo número de exercícios, só que a diferença foi o método de treinamento utilizado. Um dia foi pré-exaustão, tá? E o outro dia foi em circuito, então só mudou a ordem dos exercícios. O que os autores perceberam? Que mesmo treinando em cargas bem baixas, 50 a 55% de uma repetição máxima, por exemplo, o que normalmente se treina aí focado em hipertrofia para realizar 10 a 12 repetições é entre 65 e 85% de uma repetição máxima, é bem mais alto do que isso aqui. E esses autores perceberam que mesmo treinando sem intervalo, aí que está o grande lance, foi sem intervalo entre um exercício e outro, entre um exercício e outro, sem intervalo, mesmo com carga baixa, produziu o mesmo gasto calórico pós-exercício que o treinamento intenso. Ou seja, se eu pegar um treinamento com cargas bem altas e colocar um intervalo grande entre os exercícios e entre as séries, eu posso estar conseguindo, eu tenho um determinado gasto calórico, tanto durante quanto após o exercício. Se eu pensar no pós-exercício, o que esses autores determinaram foi que, mesmo eu treinando com cargas baixas, eu posso ter o mesmo gasto calórico, só que eu tenho que diminuir ou tirar os intervalos. Então, mostrou aqui que uma variável bem determinante aí pro aumento do gasto calórico pós-exercício é o intervalo entre as séries e entre os exercícios. Outro fato bem interessante que eu resolvi colocar nessa palestra também é uma revista bem conceituada aí em ciências da atividade física. Esses autores aqui eles investigaram o treinamento pliométrico combinado com o HIIT, o High Intensity Interval Training, o treinamento intervalado de alta intensidade de corrida. E o que eles fizeram? Eles pegaram adolescentes obesos e analisaram os resultados de treinamento de corrida de alta intensidade, só corrida de alta intensidade ou treinamento de corrida com alta intensidade junto com salto. Então eles queriam ver qual que melhorava mais os parâmetros bioquímicos, fisiológicos, aí analisaram hormônios, analisaram performance em testes motores, em testes físicos aí de adolescentes obesos. Mas no assunto dessa palestra, o que foi mais interessante foi que o treinamento combinado de corrida de alta intensidade e saltos aumentou mais a massa magra do que o treinamento só de corrida. Tá? Então, esses autores consideraram interessante aí incluir o treinamento com saltos num programa de treinamento de 12 semanas para adolescentes obesos, porque ele aumentou mais a massa magra do que só corrida de intensidade. Então, aumentar a massa magra é um fator aí também muito interessante para quem está perdendo, para quem está objetivando emagrecer e perder gordura. Nesse estudo aqui eles eles perceberam que foi igual a perda de gordura tanto para nos dois tipos de treinamento, tanto corrida com salto quanto só a corrida, tá ok? Então dá para incluir aí o treinamento com saltos, que também é um treinamento neuromuscular, treinamento de força explosiva e muito utilizado aí em diversos programas de treinamento, sendo um desses novos programas aí que estão surgindo em academias, em assessorias esportivas, tem também seu componente científico sendo aplicado já também. Ok? Bom, pessoal, em resumo, então, dessa palestra foi que os métodos onde eu reduzo o intervalo entre séries e repetições ali, podem ser mais efetivos no emagrecimento ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho uma determinada intensidade e treino com
intervalo reduzido entre séries e repetições, então aqueles métodos ali podem se destacar. Claro que vai precisar de uma análise mais aprofundada de um profissional de educação física e de acordo com o nível de treinamento de cada indivíduo. No entanto, aqueles métodos ali de pré-exaustão, circuito, super série, bisete e trisete, parecem parecem acumular aí esforços sem intervalo e causar um gasto calórico maior no período pós-exercício e com isso ser bastante efetivo aí na perda de gordura ao longo das semanas e dos meses. Queria agradecer você que está me ouvindo. Esses são meus contatos. Queria agradecer aos organizadores do congresso pelo convite, que os meus dados de formação e meus contatos, telefone, e-mail e meu blog. E fico à disposição para esclarecer dúvidas, sugestões, críticas. Meu muito obrigado e um grande abraço.